Para o Senhor, igreja, amém? Amém? Vocês passaram bem o Natal? Amém. Comeram bastante? É fácil, né? As pessoas falam que crente tem que emagrecer. Eu nunca vi como crente emagrece, né? Tudo é motivo de comer, tudo é motivo de comer. Mas vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Convido os irmãos, por favor, pode se assentar. Queria ler com os irmãos o livro de Lucas, capítulo 10, por favor, meus irmãos. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Amém? Amém, irmãos? Amém. Versículo 25 diz: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, o perito da lei, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. E depois o colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus pergunta àquele homem: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Versículo 37, último: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Aí Jesus vem e diz: vá, faça o mesmo, vá e faça o mesmo. Amém? Bom, esse texto é muito utilizado para falar um pouco sobre religiosidade. E é uma verdade, né? Parece que esse texto foi escrito para os dias de hoje, no século XXI, aonde as pessoas dizem que amam a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma, e amam o seu próximo como a si mesmo. E as pessoas têm dito isso, isso tem sido pregado, isso tem sido cantado, mas isso, infelizmente, não tem sido vivido. Porque muitas das vezes as pessoas estão caídas, estão passando por um momento de dificuldade, por um momento de luta. E essas mesmas pessoas que diziam que amavam a Deus, que diziam que amavam o seu próximo, não conseguem se compadecer, estender as mãos e ajudar. Nós vivemos num tempo onde é fácil dizer que ama a Deus. Mas como diz o apóstolo João, se você não amar o seu irmão, você também não consegue amar a Deus, você vai estar mentindo. Então esse texto ele é muito pregado para falar sobre religiosidade. E é uma verdade, tem que ser pregado mais vezes até. Mas não é o tema que eu quero para hoje. O tema de hoje é: não saia de Jerusalém. Amém? Bom, a gente vê aqui Jesus, quando ele prega suas mensagens, ele usa situações do cotidiano. Jesus não fala nada de extraordinário, ao contrário, Jesus usa as coisas naturais que eles conheciam, que eles viviam, para pregar a sua palavra, né? De uma forma natural, simples, sem ficar elaborando muitas coisas. E eu comecei a estudar um tempo atrás esse texto, e a primeira coisa que me perguntei foi: Senhor, por que o Senhor usou esse cenário, né? Por que usou esse cenário de Jerusalém, esse caminho, Jericó? Por que o Senhor usou esse cenário? E eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor falou comigo, com vocês hoje. Bom, vamos entender primeiro o que é Jerusalém. Por que Jesus usou Jerusalém?
Jerusalém, ela tem a representatividade de ser o lugar da presença de Deus, o lugar onde Deus está. Em 2 Crônicas, no capítulo 6, versículo 6, a palavra diz: mas agora, escolhi Jerusalém, para ali o meu nome está. Então Deus, ele coloca ali em Jerusalém o seu nome, a sua presença. Um outro exemplo muito claro, o próprio profeta Daniel, quando ele ia orar, ele subia para a parte de cima da sua casa e orava na frente de uma janela que dava em direção a Jerusalém. Então Jerusalém, ela tem essa representatividade de ser o local da presença de Deus, o local onde Deus se manifestava, o lugar onde estava a glória de Deus. Então a gente vê esse homem que estava em Jerusalém, né? Estava debaixo da proteção de Jerusalém, debaixo da proteção de Deus, era guardado, protegido por Deus, né? E aí um dia ele decide sair daquele local. Pensa, meus irmãos, ele estava na presença de um Deus vivo. No livro de Salmos 91, um dos salmos mais conhecidos da palavra, é engraçado, né? Porque muitas pessoas têm o costume de deixar suas Bíblias abertas no Salmo 91, lá no rack, na escrivaninha, né? Mas é engraçado porque isso não quer dizer nada. Se você não viveu o que o Salmo diz, ele não vai representar nada na sua vida. Mas ele diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Versículo 3, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas. Ele o cobrirá com suas penas, e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que desvasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo do ímpio. Versículo 9. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, versículo 10, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque me ama, eu resgatarei. E eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele homem estava na presença de um Deus vivo. Ele era protegido por Deus, guardado por Deus. Nada podia o atingir, por quê? Porque ele estava na presença de Deus. Jerusalém, ela tem essa representatividade, e temos que entender que quando Jesus pregava, ele pregava um plano principal, né? Se conseguia entender de uma forma natural a pregação de Jesus, mas quando a gente começa a ler a palavra e estudar a palavra, a gente começa a receber revelações do Espírito Santo das coisas que Deus quer nos mostrar, do que Deus quer nos ensinar. E aí eu comecei a dizer: mas Senhor, por quê? Deus falou assim: olha, porque enquanto você estiver na minha presença, nenhum mal vai atingir você. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Nada poderá ir contra você, porque eu, o próprio Senhor, dou ordem aos teus anjos a teu respeito para te guardar, para te livrar. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa nessa noite. Estar na presença de Deus é saber que em todas as horas Deus está com você. É saber que Deus te guarda. Não quer dizer que você não vai passar momentos de dificuldade. Você vai passar. Mas nesses momentos de dificuldade o Senhor vai estar com você. E no final Deus vai honrar você. Deus vai capacitar você para receber as grandes vitórias que Deus tem para você. Mas aquele homem, ele estava na presença desse Deus vivo. Ele estava com toda essa proteção. Nada podia atingir ele. Mas aí ele começa a vislumbrar Jericó. Ele começa a olhar Jericó. Jericó, também chamada ou conhecida como a Cidade das Palmeiras, um lugar lindo, um oásis maravilhoso, um lugar belo, com uma temperatura agradável, que girava em torno dos 15 aos 35 graus ao longo do ano.
Um lugar tão agradável que o próprio rei Herodes, na época, manda construir um palácio em Jericó, para quando tivesse inverno em Jerusalém, ele, não é bobo nem nada, né, meu irmão? Desce para Jericó e ali fica curtindo aquela cidade maravilhosa. Porém, Jericó ela representa também tudo aquilo que desagradava a Deus. Em Josué, no capítulo 6, versículo 26, a palavra diz: naquela ocasião, Josué pronunciou um juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Jericó, então, ela tem essa representatividade de ser tudo aquilo que desagradava a Deus. O povo de Israel, quando sai ali do deserto e passa a tomar posse da terra prometida, Jerusalém é a primeira cidade que eles têm que combater. E se você ler todo o texto de Josué capítulo 6, vocês vão acabar vendo que Deus não queria que ficasse pedra sobre pedra. Não era para ficar homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, crianças, animais, nada era para ficar vivo, era tudo para ser destruído. Por quê? Às vezes parece até que Deus é um Deus mau, um Deus ruim. Na verdade, meus irmãos, Deus não queria que o povo se contaminasse com aquele tipo de vida que eles viviam. Jericó era uma cidade que adorava ao Deus Lua, né? Eles adoravam a Lua. Eles tinham uma vida de promiscuidade, uma vida que desagradava totalmente a presença de Deus. Então Deus, quando Ele fala para o povo, vocês vão entrar e vocês vão destruir tudo, é porque Deus não queria que aquilo dali viesse a contaminar o povo. E aquele homem, ele estava na presença de Deus, ele estava em Jericó, mas ele começa a contemplar, ele estava em Jerusalém, perdão, meus irmãos, e começa a contemplar Jericó, começa a pensar em Jericó. Eu vou fazer uma viagem para Jericó, mesmo sabendo que aquilo dali desagradava a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, você tem olhado para as coisas que têm desagradado a Deus. Você tem tudo na presença de Deus. Você tem a proteção do Senhor, você tem o sustento do Senhor. Posso fazer até um paralelo aqui com a parábola do filho perdido, que estava na presença do Pai, na casa do Pai, tinha o amor do Pai, tinha todas as suas necessidades supridas pelo Pai, mas um dia começa a querer vislumbrar o mundo. Então Jericó, ela representa tudo aquilo que desagrada a Deus. Meu irmão, toma cuidado com o que os seus olhos têm olhado. Toma cuidado com aquilo que você tem visto. Porque como a Bíblia diz, é melhor entrar com o olho no céu do que com os dois olhos sejam lançados no inferno. Às vezes a gente fica olhando, fica pensando, por que eu não posso ir um pouquinho lá para Jericó? Todo mundo vai, todo mundo curte, todo mundo passeia, todo mundo vive. Por que eu não posso viver? Você não pode viver porque você está na presença de um Deus vivo. E esse Deus, Ele vai proporcionar cada momento na sua vida. Cada instante na sua vida vai ser proporcionado por Deus. Apenas você é preciso esperar. Mas aí aquele homem fala assim, não quero saber não, eu vou fazer essa viagem. Eu vou começar a caminhar em direção a Jericó. Eu vou começar a andar em direção a Jericó. E aí ele começa a andar por esse caminho que Jesus nos revela aqui na palavra. Esse caminho era conhecido como caminho de sangue. Era um lugar extremamente perigoso, um lugar onde o povo da época sabia dos perigos que haviam ali naquele local. Havia muitos assaltos e muitas pessoas acabavam morrendo. Tanto é que o nome da cidade foi chamada de Caminho de Sangue. Meu irmão, às vezes a gente começa a estar na presença de Deus e a gente começa a vislumbrar o mundo e sem querer a gente começa a fazer essa caminhada também. A gente começa a andar também. A gente começa a... Por que não? E no começo eu fico imaginando aquele homem, talvez ele estivesse aqui, não vou ficar ali atrás, mas talvez ele estivesse ali na proteção do Senhor, na proteção de Jerusalém. E aí ele começa a caminhar. E aí ele olha para trás e fala, nossa, Jerusalém está tão pertinho, né? Se alguma coisa se levantar contra mim, eu volto correndo para Jerusalém. Eu volto correndo para a presença do Senhor. E eu sei que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, vai me proteger, vai me guardar. E é verdade, meus irmãos. Só que o diabo, ele não é tonto. O inimigo não é tonto. Ele não vai vir contra você quando você ainda está próximo.
quando você ainda tem algumas coisas na presença de Deus. Ele vai esperar você se afastar ainda mais. Ele vai dar corda para você continuar andando, continuar caminhando, porque o que Ele mais quer é que você saia da presença de Deus. E eu quero dizer uma coisa aqui, e deixar bem claro isso: presença de Deus não é estar dentro da igreja. Estar dentro da igreja não te faz estar na presença de Deus. Porque o que mais tem hoje nas igrejas são pessoas que são como robôs. Estão com o corpo na igreja, mas com a mente muito longe, ou com a vida muito longe da presença de Deus. O que te faz estar na presença de Deus é desejar estar na presença de Deus. Aquele texto que Davi fala, alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é para você vir como se fosse mais um culto. É para você vir como se fosse o culto ao Senhor, o momento seu de adoração ao Senhor. Hoje a gente vive num tempo onde as pessoas perderam o prazer de estar na presença de Deus. As pessoas perderam o prazer de orar. A gente tem visto aqui, o pastor Acida, a presbítera Laís pode falar no período da manhã, o pastor Diego aqui no período da noite de terça, a dificuldade que é dos irmãos virem orar, virem estudar a palavra. Se nós soubéssemos a importância que tem estudar a palavra, a gente não seria enganado. Nós somos muitas vezes enganados porque não conhecemos a verdade. E como é que vamos conhecer se não estudamos? Como vamos conhecer se não queremos aprender? Somos um povo hoje que quer vir para a igreja, mas não quer estar na presença de Deus. Nós precisamos mudar essa metodologia, essa mente, essa mentalidade nossa, de que estar na igreja te faz estar na presença de Deus. Não te faz, meus irmãos. Infelizmente não te faz. Mas estar na igreja é fundamental para estar na presença de Deus também. Porque se você não vir para a igreja também, você não consegue entrar na presença de Deus. Porque a palavra, a fé, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas aí aquele homem fala assim, estou perto ainda, eu posso voltar correndo. Então eu vou continuar a minha caminhada, vou continuar caminhando em direção a Jericó. Aí ele olha de novo e fala assim, poxa, já estou um pouquinho mais longe, mas eu ainda tenho força para voltar. Eu ainda tenho gás para dar um pique. Não vai ser que nem o Hermes, que se correr 2 minutos aqui, cai duro aqui no chão. Mas pode ser que nem eu, assim, que sou fininho, né, que consigo chegar lá. E aí ele continua a sua caminhada. Até ele chegar e olhar para trás de novo e falar, nossa, Jerusalém já está tão longe. Eu já não consigo ver os muros, eu só consigo ver as partes altas de Jerusalém. O que mais tem hoje é pessoas se afastando da presença de Deus, achando que pode voltar a hora que quiser. Achando que vai ter força para voltar correndo na hora que quiser. E essa não é a verdade. A verdade é que quanto mais você se afasta da presença de Deus, menos força você vai ter. Quem faz evangelismo aqui, os irmãos que fazem evangelismo com o Marmitex, sabe que o que mais nós encontramos na rua é pessoas que um dia estiveram na casa de Deus. É pessoas que um dia pregaram o evangelho, falaram do amor de Deus, faziam a obra do Senhor. Não me esqueça uma vez que eu estava trabalhando, né? E eu trabalho na rua, e passou um morador, né, de rua e parou para conversar comigo. E aí ele começou a contar que ele era um presbítero da casa do Senhor. Ele era alguém que servia, que pregava, até o dia que ele começou a vislumbrar Jericó. Até o dia que ele começou a olhar para as coisas do mundo e começou, eu posso ir lá que não tem problema não, eu tenho força para voltar. E aí eu falando com ele falou assim, meu irmão, não tenho força. Lembro também de uma moça que mora na frente da casa da minha avó, e eu conversando com ela, falei, irmão, como estão as coisas lá? Manda as coisas na igreja, ela começa a chorar e fala, meu irmão, eu tenho parado, nunca mais eu parei de ir. Eu falei, irmão, o que está acontecendo, né? O que aconteceu? E aí a gente conversando, ela falou, meu irmão, eu não tenho força. Às vezes eu tento ir, chega no domingo, eu quero ir, mas eu não tenho força. Parece que alguma coisa me impede. Meu irmão, presta atenção no que eu estou te dizendo hoje. Não se afaste da presença de Deus nem por um segundo, porque quando você acha que você vai ter força, você não tem mais força. Você está tão longe da presença de Deus que você não tem mais prazer de estar na presença de Deus. Hoje era para essa igreja estar lotada, porque por mais que tenha alguns irmãos viajando, a gente tem um número de pessoas aqui para lotar 2 vezes essa igreja. Mas por que está vazia? É algo que nós devemos nos pensar. Às vezes é porque a pessoa está doente, amém. Às vezes não pode estar trabalhando, amém.
Mas muitas pessoas não têm vindo porque ela perdeu o prazer de estar na casa de Deus. E aí ele começa a caminhar pensando, estou seguro ainda, né? Nada me aconteceu. Esse caminho que as pessoas falam que leva à morte, talvez não leve. Mas ele se esqueceu que esse caminho é perigoso. Esse caminho, Jerusalém, ela fica aproximadamente 800 metros acima do nível do mar, enquanto Jericó fica 250 metros abaixo do nível do mar. É um caminho pedregoso, com bastante caverna, com alguns desfiladeiros, um lugar propício para o assaltante se esconder. E ele fica ali, escondidinho, esperando alguém passar. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O inimigo, o assaltante, ele fica ali, escondidinho, esperando uma presa, esperando uma pessoa passar. E quando nós nos afastamos de Deus, nós se tornamos uma presa fácil para o diabo. E o diabo, é engraçado porque ele não brinca de ser diabo. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. E quando ele vem atacar, ele não ataca pedindo licença, brincando, falando palavras agradáveis. Quem já foi assaltado aqui sabe muito bem como é que os assaltantes vêm. Eles vêm com violência, eles vêm para bater, para roubar mesmo. E muitas vezes nós temos visto até a vida das pessoas tirando por nada. E assim é o diabo. Ele fica ali escondidinho esperando você passar. Ele fica ali na espreita, esperando aqueles que um dia desejaram viajar para Jericó se afastar da presença de Deus. E quando ele vem, meu irmão, ele vem para roubar. A primeira coisa que o diabo rouba da gente é a nossa identidade cristã. Sabe aquela identidade que você chega nos locais e a pessoa fala, você tem alguma coisa diferente. Pô, tem um brilho nos seus olhos, tem um brilho no seu rosto, como foi com Moisés. Havia um brilho no rosto de Moisés. Há um brilho em mim e em você também, meu irmão. Há a presença de Deus na nossa vida, por isso que nós somos cidadãos do céu, não somos mais cidadãos dessa terra, mas a nossa identidade está escrito cidadão do céu. O nosso modo de falar é como pessoas do céu. O nosso modo de agir é como pessoas do céu. O nosso modo de viver com as pessoas é como pessoas do céu. Mas sem você saber, o diabo roubou você. Você começa a falar aquilo que você já não falava. Você começa a fazer aquilo que você já não fazia. Você começa a viver aquilo que você já não vivia. E você chega nos lugares, as pessoas olham para você, ele não é cristão. Ele não fala que nem Cristo, ele não se veste que nem Cristo, ele não pensa que nem Cristo. Aí aqueles costumes que você já não tinha mais, se passa a ter de novo. Aqueles que já não bebiam, voltam a beber. Aqueles que não usavam drogas, voltam a usar. Aqueles que já não falavam palavrões, voltam a falar. Sabe por quê? Porque sem você saber, o diabo roubou a sua identidade cristã. Ele rouba a sua alegria. Hoje em dia a gente vive num tempo onde a doença do século se chama depressão. Tudo é depressão, tudo é depressão, tudo é depressão. Estou com depressão, estou com depressão. E muitas pessoas têm estado mesmo. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que nós temos um Deus vivo, que passou pela cruz, morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e que um dia vai nos buscar para levar para a glória dEle, e onde não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, nós poderemos contemplar a face do Senhor dia e noite, todos os momentos, como foi cantado aqui, vai ser um lindo coral, cantando glórias e glórias ao Deus vivo, mas ainda aqui o diabo tem roubado o diabo tem roubado a alegria de muitas pessoas. Lembro-me de um rapaz que, acho que o ano passado, ele, amigo meu, do meu primo também, foi na casa do meu primo, e ficou ali, se divertiu, sorriu, brincou,
Horas depois, pouquinhas horas depois, veio a notícia que aquele rapaz havia se suicidado. Como tem pessoas se suicidando nos dias de hoje? Pessoas que o diabo tem ceifado vidas, porque a pessoa saiu um dia da presença de Deus, ou porque um dia ela ouviu a voz do Senhor e não deu ouvidos. Ah, mas ela estava sorrindo, estava brincando. Tem muitas pessoas lá fora e dentro da igreja que estão usando máscara, meus irmãos. Por fora está aquele sorriso enorme, lindo, maravilhoso, mas por dentro estão apodrecendo de tristeza e choro. Mas eu quero dizer para vocês que aquele Deus que tem todo o poder nos céus e na terra está aqui hoje e pode te dar de novo a alegria. O diabo também veio para destruir. E como ele tem destruído nos dias de hoje? Como o diabo tem destruído famílias? Quantas famílias têm sido atacadas pelo diabo? Quantos pais têm se levantado contra seus filhos contra seus pais? Quantas mães não conseguem mais dormir à noite porque o seu filho ou sua filha estão na balada, estão usando drogas e fica ali naquela agonia? Será que ele vai voltar de manhã? Será que eu vou ver o meu filho de novo? Famílias têm sido destruídas todos os dias. Sabe por quê, meus irmãos? Porque em algum momento a gente se afastou da presença de Deus. Porque a palavra de Deus, no livro de Salmo, diz que se você fizer do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. A sua tenda é a sua casa. O Senhor não quer abençoar somente você, o Senhor não quer proteger somente você, mas o Senhor quer proteger você e toda a sua casa. Quantas mães têm ido visitar seus filhos nos presídios? Mães cristãs, pais cristãos, que por algum momento ou esqueceram de pregar o evangelho para os seus filhos, porque é muito fácil subir aqui e pregar o evangelho. É muito fácil pregar o evangelho para as outras pessoas. Mas há uma necessidade de pregarmos o evangelho para nossos filhos. Nossos filhos têm que conhecer o evangelho pelo pastor, pela pastora, pelas pessoas que aqui ministram, mas a principal pessoa que tem que pregar o evangelho para os meus filhos sou eu. Eu sou o responsável por pregar o evangelho para os meus filhos. O diabo veio para matar. E quantas pessoas não têm morrido? Eu não estou falando mortos fisicamente, mas muitas pessoas têm morrido espiritualmente. Pessoas que um dia estavam cheias do gás e hoje parou, parece que acabou o gás da pessoa. Pessoas que vinham para a igreja e davam glória a Deus, aleluia, e hoje sua boca não consegue mencionar um glória a Deus. Pessoas que pregavam, trabalhavam, faziam a obra do Senhor e hoje parou. Pessoas que estavam aqui dentro, meu irmão, comigo e com você. Olha, se você olhar, você vai lembrar de alguém que acabou se perdendo pelo caminho. Alguém que morreu espiritualmente. O problema dessa morte, meu irmão, é que se a gente morrer em Cristo, amém, é lucro, né? Vamos fechar nossos olhos e abrir na glória de Deus. Mas essas pessoas, se elas sofrerem essa segunda morte, não tem mais jeito. E o diabo tem feito isso. Mas essa noite, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que aquele bom samaritano, ele ainda está aqui. Aquele homem estava caído, machucado, ferido, porque ele não vigiou. Porque ele pensou que ele poderia ir lá para Jericó e viver as coisas de Jericó, viver aquilo que o mundo lhe oferecia, não tinha problema nenhum. E ele fez essa viagem e acabou sofrendo tudo o que estava sofrendo. E ele caiu, se machucou, foi ferido, estava à beira da morte. Até que passou o bom samaritano. O bom samaritano é o nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos esperando que alguém nos dê a mão. Ficamos esperando que as pessoas nos dêem as mãos. Que as pessoas venham e nos ajudem. Eu fico imaginando aquele homem caído e passando ali o levita. Ele fala, pô, me ajuda. E o levita nada.
Passando o sacerdote, nada. Não fique esperando a ajuda de religiosos, meus irmãos. A ajuda vem do Senhor. Ele é o único que pode te erguer. E é engraçado porque esse bom samaritano andava com 3 coisas. Ele andava com as faixas, porque a palavra diz que ele enfaixou as feridas daquele homem. Eu não sei o que tem te machucado. Eu não sei o que tem ferido você, ou quanto você está dolorido, ou quanto você tem sofrido. Mas eu quero dizer que aquele bom samaritano está aqui hoje, e ele pode curar as suas feridas. Ele pode tratar os seus ferimentos, ele pode limpar de novo tudo isso, e fazer você voltar a ter vida. Porque Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Não foi para vivermos caídos, chorando, machucados, feridos. Não, foi para termos uma vida plena na presença de um Deus vivo, que tem todo o poder nos céus e na terra. Aquele bom samaritano andava com vinho. O vinho representa o sangue de Cristo. O sangue que foi derramado. O sangue precioso do Altíssimo. Às vezes você se afastou da presença de Deus por pecados, por erros, por falhas. E às vezes você tem medo de voltar. Tem medo das coisas que podem acontecer. E aí você dá brecha para o diabo acabar te machucando. Mas eu quero dizer para você hoje, que assim como o bom samaritano derramou vinho sobre aquele homem, Jesus está derramando, entendam isso, de novo o vinho sobre você. O sangue de Jesus está sendo derramado de novo sobre cada um de nós, nos perdoando, nos purificando de todo e qualquer pecado. O homem vem e lança nosso pecado na nossa cara. O diabo vem e nos acusa do nosso pecado. Mas Jesus não. Jesus, quando Ele te perdoa, Ele se esquece de tudo aquilo que você fez e fala: meu amigo, vamos embora, porque a vida tem que continuar. O projeto que Deus tem para nós é muito grande. Não importa qual tem sido o seu pecado, não importa qual tem sido o seu erro. Se você hoje pedir perdão para o Senhor é misericordioso para te perdoar. Ele vai lavar de novo as suas feridas com vinho. Chega de ser acusado pelo diabo. Chega de ficar sendo atacado pelo diabo. Peça perdão a Deus nessa noite, e o Senhor vai te perdoar, e você vai poder caminhar novamente na presença de um Deus vivo. Ele andava também com o óleo, o azeite, que representa a presença de Deus, o Espírito Santo. No caminhar da nossa vida, às vezes parece que a gente fica meio sem sentir a presença do Espírito Santo, né? Parece que às vezes o Espírito Santo se afastou de nós. Mas na verdade nós se afastamos de Deus. Nós estávamos na presença de um Deus. Nós estávamos na proteção de um Deus. O Espírito Santo estava conosco todos os dias, nos fortalecendo. Mas porque caminhamos para longe de Deus, o Espírito Santo precisou sair. O Espírito é santo, Ele não contenta com o pecado. Mas nessa noite, o Espírito Santo quer ser derramado sobre a vida de cada um de vocês de novo. O que eu mais tenho pedido nesses dias é para que Deus derrame a presença do Espírito Santo sobre nós. Tivemos aqui 4 dias no total no acampamento, né, pastor? Onde quem foi para sentir a presença de Deus, se encher da presença do Espírito Santo, eu tenho certeza que saiu de lá cheio da presença do Espírito Santo. Talvez quem foi para piscina, jogar bola, comer, talvez tenha saído um pouquinho frustrado. Mas quem foi para buscar o Deus vivo, saiu de lá cheio da presença do Deus vivo. O Espírito Santo quer nos encher mais uma vez, meus irmãos. Ele quer derramar a unção sobre você de novo. Ele quer te restaurar de novo. Ele quer fazer tudo novo de novo na sua vida. Para isso, basta que a gente tome uma decisão. Convido vocês a fechar os seus olhos, curvarem as suas cabeças, por favor, meus irmãos. Talvez você esteja pensando: por quê? Para quê? Por que eu venho para a igreja? Você vem para a igreja para se fortalecer do Senhor. O diabo não brinca de ser diabo. Chega de viver sendo humilhado
maltratado, jogado pelo caminho, viver na lama. Chega de ver sua família ser destruída, a sua casa ser atacada. Chega de ver seus filhos longe da presença de Deus. Hoje é o dia do renovo do Senhor. Hoje é o dia de você pagar o preço e dizer: eu não quero mais isso. Eu não vou mais andar para longe do Senhor, porque quando eu ando para longe do Senhor, eu estou longe de Deus. Eu estou longe dessa proteção do Senhor, longe das bênçãos do Senhor. Ah, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Não, você não precisa de nada disso. Busque o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Ah, mas Marcelo, ali fala de comer, beber e vestir, sim, mas a palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele já nos abençoou. Talvez você esteja olhando muito para Jericó. É um lugar tão lindo, né? Mas não é um lugar que agrada a Deus. Talvez você tenha olhado para o mundo e quer viver o que todo mundo vive. Talvez vocês que são mais novos tenham olhado e falado: por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso viver assim? Todo mundo vive. Todo mundo bebe, todo mundo tem relações sexuais. Por que eu não posso? Porque você foi separado pelo próprio Senhor. Há uma marca na sua vida. Há um sangue sobre você. Um preço foi pago sobre você. E hoje é o dia de falar: Senhor, eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para a sua presença, Senhor. Chega de ficar sendo assaltado pelo diabo. Chega de ficar sofrendo aquilo que ele tem atacado. O bom samaritano pegou aquele homem, colocou sobre o seu próprio animal e o levou para casa. Levou para uma hospedaria e falou: cuida dele. Cuida dele. Quando eu voltar, ele pagaria o que faltar. Jesus está aqui falando assim: olha, está na hora de voltar para casa. Eu vou restaurar você. Eu vou tratar você. Eu vou fazer tudo novo. Eu vou escrever uma nova história sobre você. Mas é tão difícil, Marcelo, é tão difícil. É difícil voltar para a presença de Deus, meu irmão. Não é fácil. Não é fácil voltar para a presença de Deus. Mas se você está aqui nessa noite, não é à toa. Você está aqui porque Deus tem um projeto e um plano na sua vida. E em nome de Jesus, o diabo não vai roubar isso de você. Que hoje você vai voltar para casa. Eu queria fazer um convite a você que talvez esteja olhando muito para o mundo, esteja contemplando muito Jericó e querendo viver aquilo que lhes vive, aquele sistema pecaminoso. Não faz isso não, meu irmão. Vem para a presença de Deus. Se você tem vivido assim e você quer sentir de novo a presença do Altíssimo, quer viver as bênçãos de Deus, quer sua família de volta, quer as bênçãos do Senhor de volta, eu te convido a sair do seu lugar nessa noite e vir aqui à frente rapidinho. A única coisa que vamos fazer é orar por você. Se você tem vivido longe da presença de Deus, se você já não sente mais a presença de Deus, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você quiser. Se você quiser de novo sentir a presença de Deus. Se você quiser sentir de novo a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Hoje é o dia de você fazer isso. Hoje é o dia de você falar assim: olha, chega. Chega de viver longe da presença de Deus. Chega de ser roubado pelo diabo. O diabo tem roubado, ceifado vidas. Você tem um plano, Deus tem um plano para a sua vida. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar. Não fica com vergonha não se você está longe. Mas eu estou na igreja todos os dias, não fica com vergonha não. Não fica com vergonha não.
porque cair é natural de todos nós, mas o Senhor está aqui para erguer vidas hoje. Deus está aqui para tratar pessoas de novo. Oh Deus, oh Pai, quero nesse momento, Deus, pedir ao Senhor, ó Papai, trata essas vidas, traga sobre elas, Pai, a tua unção de novo, Senhor. O Senhor não é Deus que fica nos acusando do nosso pecado, mas tu é o Deus que perdoa, que trata e que cura. Senhor, em nome de Jesus, manifesta o teu poder e enche da tua glória, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei o que o diabo tem roubado da vida desse jovem. Eu não sei quais são os seus verdadeiros pensamentos e o quanto ele tem olhado para Jericó. Mas hoje é o dia da restauração. Hoje é o dia de tratar vidas. Senhor, em nome de Jesus, enche o coração dele da tua presença. Repreendemos em nome de Jesus todo o mal, toda obra contrária, todo o levantar de Satanás contra a vida desse rapaz, em nome de Jesus, cai por terra. Restaura, Senhor, o que precisa ser restaurado. E que através da vida dele, outras vidas sejam alcançadas. E que pessoas sejam libertas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece a vida dessa senhora, Pai. Coloca tuas mãos. Alcança o coração dela, Pai. O diabo tem tirado a força dela. Glórias a ti, Deus. Deus é bom. Deus é bom. Essas três pessoas que estiveram aqui na frente, Deus vai restaurar essas vidas em nome de Jesus. E se você ficou aí porque está com vergonha por qualquer outro motivo, que o Espírito Santo possa alcançar vocês e fortalecer também. Eu preguei essa mensagem porque no momento que eu enfraqueci, por alguns momentos olhei para Jericó, foi essa mensagem que Deus falou comigo. Já falei isso para outras pessoas sobre esse texto. E eu acho que antes de Deus falar com as pessoas, Deus tem que falar com a gente. Então, meu irmão, não importa o que está acontecendo na sua vida, Deus é poderoso para restaurar. Amém? Deus abençoe.